Opa, não consegui mais um react. Cara, eu vou trazer um vídeo um pouco mais diferente pra react do auge e a tristeza decadente. Não, triste. Nossa, do auge a triste. Do auge a triste decadência do melhor jogo mobile, Crash Royale. Nossa, pior que eu joguei esse jogo. Do. Não lembro se é seu nome, tá? É Liski. Acho que é Liski, tá? Prazer, Liski. Nossa, seria uma introdução, né? Puta que pariu. Então, pô, inscreva aí, a meta é 1.000 inscritos, pô, não vai esquecer, né? Eu conto com vocês. Like, compartilhe, comente e ative o sininho. Bora lá, né? Sem enrolação alguma. O ano é 2016. Na escola é hora da aula de português da professora Rosilda, sei lá. Tá todo mundo conversando e fazendo bagunça sem prestar a Específico, mínima né? atenção na professora. Até que ela fica de saco cheio e surta, mandando Não, todo mundo Chaves era calar a bom. boca. Os alunos ficam em choque enquanto ela grita, reclamando deles não se importarem com a matéria, não se importarem com o futuro e não terem a mínima educação. E a Pô, eu nunca tenho numa sala de aula e ver que som do Clash no meio do nada, tipo, abrindo Clash Royale. Na minha sala tem muito, tá? que o próximo que Eu fala tocando qualquer som. coisa vai ser mandado pra diretoria. Todos os alunos ficam tensos e um silêncio mortal toma a sala de aula. Até que lá do fundão, na última fileira, ouve-se um som. Esse foi um caso que aconteceu na minha vida, mas nenhuma Meu experiência pai. única. E eu tenho certeza que algo parecido já aconteceu com muitos de vocês. Poucas coisas eram tão assustadoras quanto abrir Clash Royale na sala de aula sem perceber que o volume não estava mudo. Mas se você conseguiu passar despercebido e sobreviveu a essa experiência traumática, parabéns! Você presenciou o auge do melhor jogo mobile de todos os tempos. Cara, Crash Royale tem uma animação e eu não sabia disso. Isso tá, isso é inovador pra caralho. E sim, eu tô ciente que a competição é grande. Angry Birds, Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Subway Surfers, Plants Então. vs Zombies, Free Fire, todos são Free títulos Fire. extremamente importantes que marcaram suas gerações e a minha vida. Ó, E sim, Pokémon isso inclui Go. Free Fire, infelizmente. Pega a trouxa, só fingir que caiu o Wi-Fi, ó, vai vir de bocão, vem. Vem. Caralho. Porra! Meu pai do céu. Estratégia, Olha que funcionou mesmo. partidas rápidas e variedade de gameplay. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar o jogo mobile perfeito. Mas a Supercell propositalmente adicionou um ingrediente extra na mistura. Paint to win. O elemento Pay to Win. Sabia. E assim nasceu o Clash Royale. Para. Eu sei que o título é A Triste Decadência do Melhor Jogo Mobile. Zangado. Super dramático. Mas eu não quero que esse seja só mais um desses vídeos sensacionalistas que fala Clash Royale é pay to win. Veja bem, o jogo tá decaindo porque a Supercell é gananciosa e te obriga a gastar dinheiro. Cala a boca, porra. Todo mundo É, pior que aquela saída do Pac-Man era mó da hora, tipo, nem zoando mesmo. já sabe disso. É claro que eu ainda vou falar sobre o estado lamentável da monetização, porque chega a ser Aí. revoltante o quanto você é pressionado a gastar dinheiro se não quiser passar anos progredindo pra ter uma conta medíocre. Mas esse Pior que verdade, nas salas os moleques ficam jogando, mano, o quanto que esse moleque gasta dinheiro naquele jogo, tipo, não é brincadeira, tá? É cartão da Play Store, é sei lá o que, os caras gastam comprar cartinha, tipo, mano, eu fico, pô, é muito dinheiro, cara, vai comprar uma coisa pra você, vai comer um lanche, sei lá, tá ligado? Os caras gastam mais no salário mínimo aquilo lá, tá? vídeo é longo não porque eu fiz uma pesquisa super bagulho é caro no básica jogo e ainda. comecei a enrolar e falar merda sobre os problemas do jogo. Não, eu realmente amo Clash e jogo quase todos os É, eu dias. joguei também. Inclusive vou parar a gravação pra jogar um pouquinho aqui. Beleza. Então antes de me entristecer, lembrando que eu jamais terei uma conta maximizada, eu quero falar sobre minhas experiências e o quão divertido ele pode ser quando se tenta ignorar tantos problemas que o jogo tem, principalmente Que eu acho que o na Espírito parte tá de fazendo, monetização. mano. Clash Royale foi lançado em 2016, mas antes de falar dele eu preciso falar sobre o Clash of Clans, um jogo de construção de base lançado em 2012, Joguei também. que torna Clash Royale um spin-off. Clash of Clans é aquele típico cash grab, onde você faz suas construções e volta 14 dias depois quando ela terminar, só pra construir de novo e esperar mais 16 dias. E antigamente era Genial. ainda pior, porque as tropas custavam muito caro e demoravam muito tempo pra treinar. Então a única coisa interessante do jogo, que eram os ataques, também só aconteciam depois de muitas horas. Mas veja bem, os construtores trabalham muito mais rápido se você oferecesse um número de cartão de crédito e os 3 dígitos atrás. Olá, eu gosto de dinheiro. Ainda Realmente gosta muito de dinheiro. Eu acho que não é o construtor, sim o treinador, no caso, né? Porque eu acho que o construtor não vai conseguir treinar um gigante, assim. Eu acho, mas tome meu cartão de crédito. assim, o jogo fez sucesso, porque quando você finalmente jogava, o aspecto estratégico era muito interessante. Cada base era montada de uma forma diferente, e Então. cada tropa funciona de uma maneira diferente. Então cabe a você escolher a vila com o melhor loot e a maior possibilidade de destruição. Muito Sabe o que você me lembrou, mano? Me lembrou Social Wars.
Cara, que jogo também tinha estratégia. Ele é muito bom. Nossa, boas memórias daquele jogo. Boas memórias. Por isso, quando criança, Clash of Clans pra mim era como se fosse um xadrez. Só que no celular. Ah, só que no tiro. Maneiro. Então. Que E se o maneiro. jogo era maneiro, eu também tinha que escolher um nome de usuário maneiro. E é por isso que até hoje eu me chamo Robson. Juninho Playba. É um bom nome, bom nome. Gente, era 2014, Impõe eu tinha respeito. 11 anos e não sabia o que significava Playba. Eu fiz Não, pô, Playba, pô. Impõe respeito, mano. Não, deixa, impõe respeito. É o nome de um homem de verdade. esse nome por causa do Juninho Play da Zorra Total. Juninho! Mas é Juninho Play! Que quando a mulherzinha vem, eu... Pim! Eu ia na Gênia. casa de um amigo meu que tinha uma TV enorme que rodava YouTube. Na época isso era incrível pra mim, porque nem a internet não era tão comum assim no meu bairro. Quem dirá uma TV de 50 polegadas rodando YouTube. E nessa TV a gente via estratégias de Clash of Clans do Play Hard, canal mais insano do YouTube. Sim, aquele mesmo Play Hard que hoje em Caralho, dia é mano. gigantesco. Você o conheceu pelo Free Fire, eu conheci pelo Não Clash. conheci pelo Não, Free Fire, nós não mano. somos iguais. Infelizmente, o Pekassauro, que era o nome do meu clã, tá abandonado e não pode mais ser acessado. Mas por sorte, eu salvei nos favoritos antes disso acontecer e agora sua memória é eterna na minha conta. E aliás, nosso registro de batalhas tem 32 guerras, 28 vitórias e apenas uma derrota. Vai tomar no Brabo. cu The Dark Knight, o único clã que nos venceu. Eu não jogo Clash of Tomar Clans no hoje em cu. dia, mas minha conta ainda tá de pé, com esse nome incrível e um centro da vila nível 12. Antigamente Honestamente, eu achei que ele ia falar os problemas, mas ele tá falando do Clash of Clans agora. Eu acho que lançamento ele ia falar do. Mais um pouco a pra gente se frente. referia ao centro da vila pelas iniciais das duas palavras, mas né, CA? hoje em dia é meio complicado falar É. essas duas letras. Enfim, vamos mudar de assunto, né? Histórias nostálgicas à parte. No Nossa, começo mas de volta lá. 2016, Não, esse pera aí. mesmo amigo que também vi Aonde que eu vi CA? Não, pera, volta lá. Volta lá. Não, rápido, sério. assunto, né? História hoje em dia é meio Mano, aonde que eu vi CA? Tipo, eu olhei pra isso aqui e falei. CA? Não, sério, realmente, aonde que eu vi CA? Tipo, não existe cabimento aqui. Travando muito, né? complicado falar essas duas letras. Enfim, vamos mudar de assunto, né? Histórias nostálgicas à parte. No começo de 2016, esse mesmo amigo que também via estratégias do Play Hard ficou sabendo que saiu um spin-off de Clash of Clans em outros países. E o botão de download significou uma mancha que até hoje Está paira agora. sobre minha existência. Tá, tudo bem, não é tão complexo assim. Eu só me viciei no jogo e jogo ele até hoje. Clash Royale sabe foi dizer. absolutamente genial pra sua época. Ele pegou tudo que tinha de bom no Clash of Clans, que era a parte da estratégia dos ataques, e condensou no arena jogador versus jogador em tempo real, removendo os aspectos chatos de ter que ficar esperando suas construções e tropas ficarem prontas, e adicionando Pois é, partidas Deus. rápidas de no máximo 5 minutos, acessíveis a qualquer momento. Ao fim de uma partida, não precisa esperar um exército, não precisa de recursos, só precisa clicar no botão e encontrar outro oponente. A gameplay do jogo é ainda mais simples, só é necessário montar um baralho com 8 cartas e tentar destruir as torres do adversário sem que ele destrua as suas. Não sei como os Estados Unidos permitiram que um jogo sobre destruir torres fizesse sucesso. Realmente, os Estados Unidos tem um ponto aí. Eu acho que eles não pensaram muito nessa possibilidade. O jogo foi um fenômeno imediato, contendo 42 cartas na beta e 48 no lançamento oficial, divididas em 4 raridades. Como Cara, pior que realmente o Clash Royale fez sucesso, tipo, absurdo. É todo momento que eu ia, era Clash Royale, era Clash Royale. Eu ia pra escola, Clash Royale. Eu ia lá pra casa de alguém, Clash Royale. Mano, eu não aguentava, bicho. Era muito Clash Royale. Eu acho que entrei de uma vez, joguei um pouco, depois eu dropei, sei lá por quê. comum, rara, épica e... Clash of Clans era um Acho que ele jogo morreu. popular, mas Clash Royale virou um jogo obrigatório. Todo mundo que tinha celular baixava, e se não baixasse ficava de fora do que o grupinho de amigos mais gostava. Uma das coisas mais aleatórias foram as propagandas de Clash Royale passando em TV aberta, protagonizadas pelo Marcelo Adnet. Inclusive eu conheci por esses comerciais, então pra mim a única coisa interessante Esse que ele fez pescoço a na pescoço. vida. Eu nem sei quem é. Ó. Royale. Desde o início sempre existiram metas, Most Effective Tactics Available, mas eu particularmente demorei muito tempo pra entender o básico sobre sinergia de cartas. O meta no lançamento chegou a ser Não, Punch, jogo. Corredor e Valkyria, Gigante, Veneno Príncipe, Golem...
AIDS e depressão. Mas qual Ah, o meu sentido pai de do repetir céu. a mesma coisa que todos os outros? Os verdadeiros Shads jogam com seu baralho inventado sem pé nem cabeça. Balão, Príncipe, Valkyria, Mini P.E.K.K.A, Bola de Fogo. As cartas mais caras são as mais fortes, né? Então o baralho mais caro só pode ser o melhor. Golem, P.E.K.K.A, Exatamente. Espelho, Relâmpago, Pump. Essa era a minha lógica em 2016. E eu Cara, eu acho que eu usava Mini P.E.K.K.A, Cavaleiro, ou acho que é Príncipe, não sei. Esqueleto, Goblin, Bola de Fogo, Raio. E isso, eu não lembro. Eu só lembro que eu usava Mini P.E.K.K.A, eu gostava de Mini P.E.K.K.A. acho que eu não preciso explicar pra vocês Eu que era não terror. era muito bom. Mas de pouco importava. A parada era colecionar cartas. Foda-se a estratégia, eu acabei de ganhar uma lendária no baú grátis. Princesa, não era. Da bruxa. Mano, que áudio estouradaço, irmão. Eu lembro até hoje, minha primeira lendária foi um mago elétrico num baú da coroa mais de um ano depois do lançamento. E eu usei por muito tempo. Inclusive, se você já chegou até aqui no vídeo, que você tá gostando, né? Então ajuda a engajar aí, deixa o like, hypa se tiver no celular Like, e ó, comenta pronto. aí, qual foi tua primeira lendária? Eu não tenho dúvidas que os Nem dois tem- primeiros nunca anos tive foram a lendário. melhor época do jogo. É claro, minha memória nostálgica tem parte nisso. As lembranças de uma época que eu amava o jogo pela simplicidade e não fazia ideia do que significava win condition, interação, vantagem de elixir. Nem eu. Tá inventando esses nomes. E embora os conteúdos adicionados não fossem super inovadores, Que isso isso? nunca importou tanto, porque o principal fator seguia sendo as batalhas e tudo que era trazido à arena pela adição de novas cartas. Logo a sair da beta, foram lançadas mais 6 cartas, sendo 2 delas lendárias. O maior sonho de qualquer conta gratuita era ter o Mago de Gelo ou a Princesa, que eram diferentes de qualquer outra coisa no jogo até então. Ainda em 2016, saiu o Mineiro e a Lava Round, 2 lendárias que habilitam estilos de jogo completamente diferentes, além dos tão odiados Bárbaros de Elite. Em 2017 Não. saiu a Bruxa Sombria, talvez a primeira carta a ser tão absurdamente OP no lançamento que precisou ser muito nerfada. No mesmo Cê é ano também louco. saiu o Mega Cavaleiro, até hoje o terror da Mid-Ladder. Em 2018 saíram os Recrutas Reais, que aterrorizaram o jogo quando custavam 6 de Elixir e ficaram inúteis custando 8 de Elixir. Hoje em dia estão no lugar ideal, custando 7, e são uma das minhas cartas favoritas. Em 2000 Ah, que amorzinho. Os caras lançam os bagulhos sem pensar, né? Tipo, né? Que, não, isso aqui não vai ser forte. Não, não vai ter problema nenhum. O bagulho é nerfado 19, a depois. desgraça do Golem de Elixir chegou pra encher o saco de todo cidadão de bem. E em 2020, a Pirotécnica e o Gigante Elétrico fizeram o mesmo. Enfim, deu pra entender. Embora não tenham Pirotécnica. saído tantos modos de jogo futebol. novos como o Touchdown, e a maioria dos eventos seja batalha normal, só que agora tem uma bolha no meio da arena. Batalha normal, só que agora tem um bicho spawnando lá atrás. Batalha normal, só que agora tem o Goku. Oi? Não, o o jogo Goku não morreu. E anúncio de volta. Tibia? de players porque não trazia maiores novidades. A reclamação da falta de grandes mudanças sempre existiu, mas nunca causou pronto. uma decadência. Tanto que, ironicamente, as atualizações que mais causaram problemas foram justamente as que mais trouxeram mudanças. E ainda assim o jogo segue firme, rentável e cheio de imbecis que jogam todo dia, como eu. Em 2021, eu Genial. finalmente comecei a usar o cérebro e tentar aprender o básico sobre o jogo. E meu primeiro baralho realmente bem sucedido foi de Gigante Elétrico. Sim, esse era eu usando meu cérebro, imagina antes. Jogar desafios com cartas diferentes, assistir vídeos no YouTube e experimentar o que funciona e o que não funciona. Isso tudo me abriu um novo mundo de Clash Royale. O meu Gigante Elétrico custa 7 de Elixir, mas se eu for descuidado, o inimigo pode me counterar gastando apenas 3 com um canhão. Mas por Não, estratégia. Realmente é um jogo de estratégia. Mano, eu não sabia nem fazer estratégia. Eu pegava a cartinha e pegava assim, ó. Vem cá, joga ali e eu jogava. E funcionava. Não sei como. outro lado, se eu estiver enfrentando alguém que spama tropas pequenas, eu posso gastar meu Gigante Elétrico e ainda causar um pouco de dano no contra-ataque. São essas pequenas um pouco. interações, essas micro-estratégias que fazem o jogo ser tão especial. O Mega Cavaleiro, aquela tropa assustadora que me fazia morrer de medo quando via na arena, não era mais nada agora que eu percebi que dá pra usar 2 Elixir pra distraí-lo e ainda ativar minha Torre do Rei. A Spark custa 6 de Elixir e causa muito dano. Mas se eu acertar o timing, dá pra rodeá-la de esqueletos e matar uma unidade de 6 por apenas 1 de Elixir.
Os porcos foi reais base. custam 5 de Elixir, então se meu oponente gastar 4 pra uma bola de fogo, eles causam pouco dano e eu saio na desvantagem. Mas peraí, a máquina voadora custa o mesmo que uma bola de fogo, então se eu jogar ela na parte de trás da arena, meu oponente vai querer matá-la enquanto causa dano à torre. E assim eu tô livre pra jogar meus porcos que não vão ser mortos tão facilmente. Estratégia, hein? Estratégia. Eita, É pô. por isso que cartas como o Mega Cavaleiro e o Corredor são tão populares entre os noobs, porque é muito fácil fazer trocas de Elixir positivas com eles. Essas interações que eu acabei de falar não são tão óbvias para um novo jogador e requerem um pouquinho mais de experiência, mas qualquer um entende que o dano que o Mega causa é alto o suficiente para se defender e ainda contra-atacar, ou que o Corredor é barato e rápido o suficiente para Entendi. quase sempre conseguir bater na torre ou fazer o inimigo gastar Oh, mais meu. do que 4 de Elixir na defesa. Agora estenda essas interações específicas para mais de 120 cartas, das quais apenas 8 estarão no seu baralho. Esse é o total de combinações de baralho possíveis com 120 cartas. Eu nem Olha que número legal, né? Vamos tentar decifrar ele. É 4 milhões. Deixa quieto, não vou iniciar, né? Porque eu não sei como se deve sei ser. como é que fala esse número, porque Nem quem eu. é mais 16? Quando você tem Não cartas sei. muito fortes, vai existir um meta e vai ter gente jogando e dependendo daquelas cartas. Mas Então. quando não tem um meta, quando o jogo tá relativamente balanceado e a estratégia domina a arena, Sim, mas- meu Ó. amigo, nenhum jogo se aproxima da qualidade, da euforia que as melhores batalhas de Clash conseguem trazer. Analisemos essa batalha das semifinais da Clash Royale League de 2019, Cara, tem time. justificavelmente intitulada como a melhor partida da história entre dois dos melhores jogadores de todos os tempos. O Cara, tem time de CSGO, aquele cavalo no time de CSGO, eu acho que é, mano. Surgical Goblin, com uma versão do clássico Bridge Spam de P.E.K.K.A e Arite, e o Morten É, jogando parece- um eu acho que foi cemitério de legal. veneno. A batalha Algo começa por isso bem aqui. normal, com o Morten conseguindo um bom valor pro seu veneno e uma defesa limpíssima contra um Arite e Zap. Você é louco. Surgical Goblin joga uma P.E.K.K.A atrás da torre para organizar um ataque grande, que é bem defendido exceto pelo arqueiro mágico conectando na torre. Goblin faz jus ao nome do seu deck e spama tropas na ponte, forçando o Morten a gastar mais do que gostaria e ainda definindo um ataque com P.E.K.K.A e arqueiro mágico. Mas de alguma forma, um veneno e uma bola de neve perfeitamente posicionados não permitem que nenhuma das tropas conecte. Você é louco, Mesmo mano. com essa defesa Ficavam perfeita, longe. contra um baralho tão sufocante, Morten não consegue jogar seu cemitério, e ao invés disso permite que Goblin jogue mais uma P.E.K.K.A. A Torre Inferno vai cuidar disso tudo, porque o Mega Servo bloqueou o reset do Mago Elétrico, mas o Goblin usa seu zap no timing perfeito, resetando a torre e prevendo os esqueletos que puxariam a bandida, fazendo com que ela conecte na torre. Morten não tem opção senão atacar, e joga seu cemitério pela primeira vez, conseguindo um excelente valor de veneno no processo, mas não o suficiente para evitar um contra-ataque. Uma bola de neve e a Torre Inferno defendem com maestria. O arqueiro mágico não consegue nenhum valor, permitindo mais um cemitério que consegue pouco Mano. dano. Agora no Elixir triplo, Goblin joga Não sua entendeu P.E.K.K.A nada. mais uma vez, mas Morten tem Elixir para sustentar mais um cemitério e veneno para lidar com o arqueiro mágico. O contra-ataque do Goblin agora é dos dois lados, com um Arite que causa um dano considerável na direita e uma P.E.K.K.A bandido e fantasma na esquerda. Morten defende com sua Valkyrie e Mega Servo. O arqueiro mágico é jogado, mas por pouco não atinge a torre, e o cemitério mais veneno continua lentamente conseguindo dano. Faltando 10 segundos, os dois jogadores jogam venenos nas torres, mas Goblin finalmente acerta a geometria e o arqueiro mágico acerta duas flechadas na torre. Morten joga um último cemitério mais veneno, o esqueleto dá um hit e o veneno dá um tique de dano, mas por um de vida. No tiebreaker, Surgical Goblin vence uma das batalhas mais mentais, mais emocionantes Mano. da história do Clash Royale. É esse tipo de conteúdo que Clash Royale tem a proporcionar. A pura estratégia que forja as batalhas mais incríveis. Ai, mas isso aí são dois profissionais disputando no torneio. É claro que eles vão travar boas batalhas. É claro, Morten e É, mano, mas, pô, foi da hora. A partida foi da hora. Deu ali uma ansiedade. Mano, quem será que vai vencer? Mano, esse aqui. Não, esse aqui vai vencer. Foi da hora, foi da Surgical hora. Goblin são melhores do que qualquer um de nós. Eu não entendendo jamais nada, mas vai foi da ser. hora. Mas batalhas emocionantes acontecem em todo nível de Clash Royale. A dinâmica das batalhas de 3 minutos faz com que esse tipo de partida seja relativamente comum, onde você vence alguém que é muito bom, ou que te countera, ou que tem um deck Olha o stream no cansa, chão. ou que gastou mais dinheiro no jogo. No meu caso, ao longo dos anos, eu tive várias preferências. Gigante Elétrico, Lumberloon, Lavaloon, Rogue 2.6, até encontrar meu lugar jogando de destruidores de muros e mineiro. Isso antes de saírem as evoluções. E desde então, Isso meu aí foi baralho caos. favorito tem sido Spam de destruidores de muros e recrutas. Aí não, parceiro, aí não. Recrutas não levam skill. Cala a boca, pô! Que isso, coitada da. Qual é o nome dela mesmo? Era.
Qual é o nome dela, mano? É Toru? É Toru. Coitada, mano. É uma daorinha. Golem, jogador de golem tem que se fuder. Eu foquei em aprender esse Não, baralho mata por ela um não. simples Não vou motivo. deixar. Mineiro bombado. Ô, louco, O é isso. Mineiro Bombado é de longe minha carta favorita e ele funciona muito bem com recrutas. Eu poderia explicar o Menino bolo be like. Yeah, eu vou vencer essa. Não, eu ganho. porquê dessa sinergia, mas eu não vou por dois motivos. Eu não quero passar tanto tempo É, falando sobre ué. detalhes técnicos e coisas chatas de montagem de baralho. E dois, porque eu não sei, porra, ele só funciona. A Ele só evolução dos funciona. recrutas saiu em 2023. Eles são minha evolução favorita, mas mesmo que eu jogue quase todo dia, eu não tenho muita opção, porque eu só tenho um total de 10 evoluções desbloqueadas. E se eu jogar sem elas, eu tô na desvantagem. Chegou a hora. Essa é a parte do vídeo que eu falo sobre a monetização que vem envenenando o jogo cada vez mais. Tá. Agora chegou ao ponto principal. Na beta de Clash Royale, lançada em janeiro de Nossa, é bem 2016, diferentão, né? o nível máximo das cartas comuns e a Torre do Rei era 12. As outras raridades tinham níveis máximos diferentes, mas eram balanceados dessa forma e eventualmente foram alterados por conveniência. Mas a questão é, embora não fosse fácil ganhar ouro, gemas e cartas, o máximo de grind necessário era até o nível 12. Outras raridades tinham um nível menor, mas isso se equilibrava pela dificuldade de adquirir cartas nessas raridades. Isso, combinado com a quantidade de cartas mais baixa, tornava muito mais acessível a criação de baralhos de nível alto. E a Supercell viu nessa progressão uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Os jogadores estão conseguindo alcançar níveis altos sem precisar gastar tanto, então por que nós não tornamos essa viagem mais difícil? Um pouco mais custosa, um pouco mais. Cartão de crédito? Maio de 2016, com apenas 2 meses desde o lançamento global, uma bem atualização rápido. aumentou o nível máximo da Torre do Rei e das cartas comuns e raras e diminuiu o nível das cartas lendárias. Agora, 2 das raridades ficaram consideravelmente mais difíceis de se alcançar o nível máximo. Pra ser Então, justo, a aqui- atualização também Aí. melhorou a frequência com que baús de maior qualidade aparecem na rotação, melhorou o conteúdo de baús da coroa e adicionou ouro como recompensa por Entendi. vitórias. Mas nenhuma dessas melhorias foi o suficiente para compensar pelo aumento de níveis, o que ainda fez dessa atualização um ponto negativo na progressão. Essa foi a primeira de muitas em uma tendência que a Supercell segue até hoje, a de Que adicionar isso, mano? recursos que retardam a progressão, enquanto promove pequenas mudanças que auxiliam na conquista de ouro e novas cartas, mas não muito, apenas o suficiente para que no geral continue muito difícil evoluir sem gastar dinheiro. Who killed Hannibal? Volta e meia era adicionada É, alguma calma aí, coisa mano. que ajuda e muito, como torneios, onde as cartas são balanceadas e é possível ganhar muitas recompensas, mas que foi nerfado quando se tornou permanente. Ou É foda. Os caras vão uma da hora e depois, não, vamos nerfar aqui, que tá muito OP. então as missões, que eram simples e acumulavam pontos para serem trocados por baús de recompensa, mas que Foi nerfado. substituíram o baú grátis. Um baú de madeira que era garantido a cada 4 horas com uma recompensa simples, mas que era um dos únicos 2 baús que tinham gemas como recompensa. Eu lembro até hoje do dia que eu ganhei um Lava Round no baú grátis. Como esquecer do baú do clã, que garantia uma grande quantia de cartas se os membros do clã se juntassem para conquistar o máximo de coroas possíveis, mas que também sofreu um rework, tornando mais fácil e mais frequente, mas piorando consideravelmente seu conteúdo, até finalmente ser substituído pelas guerras de clãs em 2018. E é Entendi claro, a também. cereja do bolo foi em 2019, quando o Clash Royale se rendeu à barca dos passes de batalha. Aí não. Aí daí começou a decair muito já. Mano, passe. Passe, bicho. Nossa, daí decai bastante, realmente. E todo jogo que tem passe geralmente é muito paint to win, tá ligado? Tipo, é muito paint to win mesmo. Cara, eu jogo Honkai Star Rail, pra você ter ideia. Cara, eu passo aquelas graças assim, R$50 ou 40. Nossa senhora. Formato criado pelo Dota e popularizado pelo Fortnite. Preferia não ter visto isso. O Passe Royale substituiu os baús da coroa, e no geral foi uma melhoria Entendi. positiva para a progressão. Enquanto baús da coroa podiam ser adquiridos uma vez por dia, totalizando cerca de 30 por mês, o Passe Royale totalizava 35 baús da coroa mais um baú lendário no fim. O problema é que esse foi um retrato de como a Supercell pretendia tratar as possibilidades de crescimento a partir de então. As recompensas seriam maiores, mas apenas se você dedicasse ainda mais tempo no jogo. O que, por um E lado, dinheiro é também. justo, mas por outro, acabou beneficiando apenas os jogadores super dedicados e puniu os casuais, que agora receberiam menos recompensas por não serem tão viciados. Mas o absoluto auge das atualizações feitas para prender o jogador em troca de recompensas melhores aconteceu com a Guerra de Clãs 2 em 2020. Nesse sistema, as batalhas de Guerra de Clã passaram a premiar muito mais ouro, tornando-se o método ideal para farmar. Mas a Supercell não pode te dar uma coisa boa sem tirar algo em troca. Vem com esse cartão de crédito aqui. Vem.
Mas essa imagem é muito isso, cara. né? E na Eu mesma achei incrível. atualização também foram removidas as missões, que já tinham sido implementadas que no da lugar hora. de uma outra coisa no passado. Mas Os olha caras só, mantêm, agora bicho? todo dia você pode ganhar 200 de ouro grátis na loja. Vai tomar no cu. Embora É muito útil, pô. 200 de pila. Fazer o quê? Vai dar pra comprar uma coxinha, dá pra tomar um caldo de cana. Essas coisas é muito útil, tipo. Realmente, mano, é cada mudança, tipo, besta, tipo, pô. Você tinha o quê? Você tinha quest, você tinha baú diário, você tinha... Mano, gema no baú, tipo, os caras foram lá e falaram, vamos nerfar aqui que tá muito fácil produzir no jogo, tá ligado? Tá muito rápido. Cara, os caras foram destruindo o jogo em pouquinho, com atualizações ruins, tirando mudanças boas. Há controvérsias, as Tudo atualizações dos balanceado. primeiros 4 anos de vida foram relativamente justas. Isso até 2021. O ano até começou promissor, com a adição dos itens mágicos extremamente úteis até hoje. Cartas coringa, livros pra preencher todos os requerimentos de cartas e a moeda mágica pra evoluir sem gastar ouro. Mais tarde também Entendi. foram adicionados os caixotes, que não dão cartas, mas dão uma grande quantidade de ouro, ajudando e muito naquele que vinha sendo o maior problema para jogadores free-to-play de longa data, juntar dinheiro pra melhorar as cartas. E como se não bastasse, no fim do ano seria lançada uma nova raridade: os campeões. Sim, um novo patamar de cartas faz com que seja mais difícil ainda alcançar o nível máximo. Mas esse caso foi especial, porque uma nova raridade trouxe de volta aquela sensação de alegria e antecipação de conseguir uma lendária lá em 2016. 2 atualizações incríveis, itens mágicos ajudaram e muito na progressão, e campeões são a novidade mais interessante desde o lançamento. 2021 foi um ano Você é excelente, louco, né? Stealth. Nível 14. Eita. Na Agora mesma fumou. atualização onde chegaram os campeões, também chegou o nível 14. Antes da atualização, eles fizeram um evento chamado Slash Royale, que cortou pela metade o custo de todas as atualizações de nível e deu um total de 200 mil de ouro por completar batalhas. O custo para melhorar os últimos Entendi. níveis de carta antes do 14 seriam redistribuídos para ficar um pouco mais barato, mas no geral, para maximizar uma carta depois da atualização, custaria pelo menos uns 50 mil de ouro extra. Isso sem contar a quantidade de cartas necessárias para sequer poder fazer a melhoria. Ah, e o evento Slash Royale que fizeram pra melhorar as cartas, ele foi antes de sequer anunciarem que haveria um nível 14. Então todo mundo gastou seu ouro ganho no evento sem saber que precisava se planejar pro nível 14. Em 2016, quando foi adicionado o nível 13, o jogo continha 54 cartas. Em 2021, na adição do nível 14, tinham 106 cartas, contando com os novos 3 campeões. Quase o dobro. Mano, é muita carta, tipo, mano, o bagulho é gigantesco, olha o tamanho disso aqui, tipo, porra. Tem que pagar dinheiro, não vale, realmente. Da época do nível O jogo 13, não vale a pena. mas mesmo sendo claramente feita para tornar ainda mais conveniente gastar dinheiro, essa Então. atualização não foi tão mal recebida. Afinal de contas, a última mudança de nível havia sido 5 anos atrás. E com tantas Tem um arenas e ponto. quantidades de troféu, um novo nível ajudaria a distribuir melhor os jogadores. O jogo tá cheio de conteúdo e mais vivo do que nunca. Tá mais difícil alcançar o nível máximo, mas pelo menos é a última atualização de nível, né? 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 Sabia. 2 anos depois, nível 15. É. Puta que o pariu. Se 2021 foi polêmico, 2023 foi Pior. catastrófico. E marcou um momento que a Supercell simplesmente tacou foda-se e admitiu que sim, eles são os vilões da história. O nível 15 não tinha e até hoje não tem nenhum motivo pra existir senão a ganância do Supercell. O argumento de ampliar as margens de habilidade usado no nível 14 não funciona nesse caso, porque desde 2022 já existe o Caminho das Lendas, que funciona como se fosse o modo ranqueado do jogo, pra Entendi. definir onde um jogador merece estar baseado na sua habilidade e no nível da sua conta, porque sim, não basta ser bom no jogo. Se você alcançar uma liga onde o nível de cartas é 15 e as suas forem 14, as suas cartas não serão niveladas. Mas o pior de tudo é que, como se não bastasse o novo nível, eles também adicionaram uma nova forma de upar as cartas pra esse nível máximo. Tem? Agora, ao chegar ao nível 14, a pilha de cartas não aumenta, e qualquer carta extra será convertida em coringas de elite, sendo necessárias 50 mil delas pra melhorar uma carta pro nível 15. Dependendo Meu da pai do raridade céu. da carta que se torna coringa de elite, ela é convertida para um número diferente. Ou seja, você precisa acumular 50 mil cartas comuns, 10 mil raras, 2.500 épicas, 34 lendárias ou 13 campeões. Ao lado tá a comparação das cartas necessárias pro nível 14 de cada raridade. Sim, as coringas de elite se acumulam entre raridades, mas lembrando, você só as ganha obtendo cartas de uma pilha que já atingiu o nível 14. É absurdamente abusivo para novos jogadores, tanto que eu, por exemplo, tenho apenas 20 cartas de nível 15, o que pode parecer bastante, mas lembre-se, eu jogo quase todo dia, e essa atualização veio em junho de 2023, quase 2 anos jogando para 20 cartas nível 15.
Olha que depende da sorte também, né, cara? Se não abrir o baú e lá vai vir um bagulho garantido. Eu não sei se é garantido, mas, pô, depende um pouco da sorte também. Só que você abrir o baú e vai vir garantidamente uma carta. Então, cara, mas aquela pessoa, aquela criancinha lá, vai gastar dinheiro, cara. Pega o cartão do pai, vai gastar o dinheirinho ali, vai gastar os 1000 pila. Tá ligado? Tipo, Ah, e se estiverem se perguntando como eu tenho a bandida líder nível 15, não, eu não comprei a promoção ultra valiosa por apenas R$230. Eu desbloqueei ela normalmente e depois eu já tinha guardado itens pra upar ela pro nível máximo porque eu tava esperando sair o próximo campeão. E lembram do Passe bom. Royale? Em 2023, a Supercell resolveu inovar e colocou Mais um? 3 tiers no seu passe. O tier grátis, o tier ouro, que custava R$30 e dava recompensas medíocres, e o tier diamante, Gênio. que custava R$70. Se tratando das recompensas, é praticamente a mesma coisa que o passe anterior. A diferença é que agora tem evoluções, exclusivas do passe diamante. Então quem quer ter acesso à nova carta quebrada todo mês, precisa comprar o passe mais caro. Mas o que são evoluções? Já eu explico. Antes eu preciso falar das tropas de torre. manda aí. Basicamente, tropas de torre trocam a princesa, que sempre foi a defesa básica desde o beta, por outras tropas que fazem coisas diferentes. E embora faça sentido, entre muitas aspas, aumentar a imprevisibilidade das partidas, já que terão novas interações dependendo da tropa de torre do inimigo, na prática o que isso faz é adicionar mais uma maneira de dar vantagem para aqueles que têm o cartão de crédito mais gordo. Porque agora a torre da Meu pai do princesa céu. também precisa ser melhorada individualmente, como se fosse uma carta. E agora todos os baralhos tecnicamente têm 9 cartas ao invés de 8. E por coincidência pura, das 3 tropas de torre adicionadas, 2 eram absolutamente quebradas no lançamento. E por último, mas Genial. não menos importante, as evoluções de cartas. Elas chegaram antes manda. das tropas de torre, mas eu deixei pra falar por último porque puta que pariu. Eu odeio evoluções. Vai tomar no cu, Super. Cara, eu acho que nunca vi uma pessoa que gostava de evoluções antes. Tipo, nem os moleques no meu colégio gostam dessa evolução do Clash Royale, os caras até reclamam. Então o bagulho é realmente uma merda. A maneira como elas funcionam é simples. Uma carta evoluída terá esses diamantes no seu baralho, e cada um deles representa um ciclo. E ao jogá-la vezes o suficiente, ela se torna evoluída, ganhando uma nova habilidade poderosa. Tecnicamente, as evoluções de cartas são o recurso que mais faz sentido dentro do jogo, digamos assim. Afinal de contas, adiciona uma nova camada de estratégia na gameplay. Você tem que manusear suas evoluções da maneira mais adequada e prestar atenção como seu oponente usará as dele. Mas isso não significa que não seja uma merda e eu odeie. Elas adicionam uma camada de estratégia, mas também adicionam 15 camadas de puta que pariu. Eu odeio esse jogo. Pode ser que você faça uma defesa impecável, não tomando nada de dano e conseguindo uma vantagem de Elixir incrível pra partir Agora no ele contra-ataque ali, ó. com todas as suas cartas até ouvir um... Isso sem contar com a eu sou lobo sozinho. que já tinha acontecido também com as tropas de torre, mas a maioria das evoluções é muito forte no lançamento. Tá percebendo um padrão aqui, né? Isso chega a ser tão ridículo que a P.E.K.K.A evoluída foi a melhor carta do jogo por uns 4 meses seguidos, mesmo sendo nerfada 2 vezes. Aí em janeiro de 2025 ela recebeu um rework que finalmente balanceou a carta. E eu lembro como se fosse ontem, que alguns dias após o rework eu enfrentei alguns jogadores de P.E.K.K.A evoluída. E eu juro pra vocês, esses foram os piores filhos da puta que eu já lutei contra nesse jogo. Cara, é incrível. Tipo, os caras lançam uma carta quebrada. A carta quebra o meta totalmente, quebra o jogo. Os caras nerfam a carta, não conseguem nerfar direito. Tem que nerfar de novo, nerfa de novo. Então a carta fica jogável. Sai do meta. É incrível. Tipo, às vezes tem uma. Tipo, repete, né? Vai acontecendo de novo. Foram as 3 ou 4 partidas no Caminho das Lendas que eu ganhei com extrema facilidade, porque tudo que os inúteis sabiam fazer era jogar a P.E.K.K.A evoluída e deixar que ela ganhasse o jogo sozinha. Só que agora que ela finalmente havia se tornado balanceada, seus jogadores começaram a ter que pensar pra usá-la. E pensar não é o forte de quem depende das cartas OP pra vencer. Verdade, e o é mais um ponto. engraçado é que se eu tivesse enfrentado esses mesmos jogadores 1 ou 2 semanas antes, a partida teria sido muito mais difícil, porque a carta jogava por si só. Agora imagina como deve ser pra quem não tem nenhuma evolução. Mas o principal problema das evoluções, obviamente, tem que ser como você as consegue. Ou você gasta 70 conto no passe e desbloqueia a evolução da temporada, ou gasta 30 conto em metade de uma evolução, ou junta 6 fragmentos de alguma forma. Hoje em dia dá pra ganhar 2 fragmentos de evolução coringa só completando o passe de batalha. E até pouco tempo atrás dava pra comprar também 3 fragmentos de uma evolução específica na loja de temporada. Só que olha só que bacana, em 2025 tiraram a loja. simplesmente resolveu remover a loja de temporada
temporada e remover os baús. Sim, os baús que estão no jogo desde o início, que são um dos símbolos do Clash Royale e que ajudavam pra caramba na progressão. A Supercell simplesmente tirou os baús e agora você ganha cartas aleatórias e um pouco de ouro quando completa batalhas. O jogo ficou super simplificado e sim, as recompensas pioraram. É incrível. E tem... Eu lembro de na Não, época volta ver lá, alguma rapidão. notícia dos... Mano, tipo, é tão ruim de você, tipo, ganhar 10 vezes só. É só 10 vezes. Mano. Eles estão tirando o próprio pé. Tipo, por quê? É tudo pra ganhar dinheiro? Eu lembro Nem de na fudeu. época ver alguma notícia dos devs dizendo que o nível 15 seria o último aumento de nível, mas pesquisando pra esse vídeo eu não encontrei nada a respeito. Então não se impressionem se daqui a 1 ou 2 anos lançarem as Coringas de Elite 2, que melhoram pro Meu nível pai. 16. Vale mencionar que no fim de 2022 foram adicionados os Lucky Drops, que são basicamente loot boxes com a chance de evoluir por recompensas melhores. Além disso, o passe de diamante foi revertido para ser um passe normal, e não um passe com 3 tiers. Essas duas mudanças foram uma puta melhoria na progressão, mas como sempre, eles precisam dar 10 passos para trás para cada 2 passos à frente. A remoção da loja de temporada não apenas diminuiu as recompensas, como aumentou o grind para as que se mantiveram. Pelo amor de Deus, o passe de batalha agora tem 90 níveis. Cara, ninguém consegue farmar isso não, Sinceramente, eu mano. não tenho esperanças em um futuro em que Clash Royale se torna justo. Eu vi um comentário em algum vídeo sobre as mudanças de abril dizendo que os baús se foram porque não queriam estar ali pra presenciar a morte do Clash Royale. Eu espero que esse Genial. não seja o caso, mas se acabar É, ele provavelmente vai acontecendo, morrer. esse vai ser o fim mais melancólico possível pra aquele que já foi o melhor jogo mobile de todos os tempos. A empresa basicamente destruiu o jogo, cara. É isso, mano. A empresa basicamente matou o jogo lentamente. A cada atualização, o Supercell vai matando o jogo lentamente. Tirando coisas, removendo um grade, aumentando o dinheiro que tem que ser pago. Coisa assim, mano. Vai chegar um momento que simplesmente ninguém vai querer mais jogar o jogo. Porque é tão pay to win, que não tem graça, bicho. Os caras estão conseguindo remover a maior graça do jogo. Daqui a pouco não vai ter uma estratégia, é só você jogar uma carta aleatória, esperar a carta fazer alguma coisa e pronto, acaba a partida. Vai ser isso, tipo, você tem que pensar. E realmente, é o momento só esperar que o Clash Royale vai morrer de alguma forma, né? Porque a empresa gananciosa destruiu o jogo, cuspindo no próprio pé. Então, esse foi, acho que agradecer o nome dele, Desk, pelo vídeo maravilhoso que fez, cara, realmente foi um vídeo da hora. Eu até curti de ver, eu fiquei meio confuso porque ele tava falando do ponto principal do vídeo. Mas foi um vídeo da hora, bem editadinho. Tem umas partes que talvez eu tome copyright, né? Porque ele colocou um campeonato ao vivo. Então, espero que gostaram. Bye, bye.